Romanos 12, 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É tão tremendo esse versículo, eu quero só 2 minutinhos refletir junto com você, porque aqui fala exatamente daquilo que Paulo ele desejava, né, para a igreja naquela época, e claro que era a vontade de Deus, é a vontade de Deus, eu acredito, para essa época de hoje também, que nós, como servos de Deus, possamos nos apresentar diante do Senhor, que, né, no caso aqui diz, apresenteis os vossos corpos. Até falando do lado artístico cristão, a gente está falando de uma vida com Deus, de uma vida com o Senhor, né? E aqui ele está falando exatamente de um culto racional. O que é um culto racional? É um culto consciente, é uma entrega com propósito. É uma entrega não aleatória, mas é algo que a gente entrega para o Senhor de um coração voltado a Ele, com o entendimento de quem é Deus. Se eu vou perguntar, se alguém te perguntar, parasse na rua, ou melhor, vai, você está na rua evangelizando, você fala, e começa a evangelizar, a pessoa fala, mas quem é Deus? Não, mas não, responde quem é Deus. Assim, o que você responderia? Interessante, né? Quem é Deus? E aí você vai precisar falar da tua relação, do seu entendimento de Deus, das suas experiências com Deus e do que você conhece na palavra. Então você vai falar: Deus é amor, Deus é salvação, Deus é presente, Deus é vivo. Enfim, você vai ter a sua resposta. Mas por que eu estou falando disso, né? Antes de falar de projetos, daquilo, é que nós precisamos entender, e ainda mais nesse tempo de informações, que muitas vezes nos falta um foco, uma direção certa, para colocar a nossa energia, a nossa força, os nossos dons. Se eu perguntar para você, você tem colocado a sua energia no reino de Deus da forma correta? Vou trazer umas reflexões para você, tá? Você tem acreditado que você tem colocado todo o seu potencial nas mãos do Senhor? Vou fazer outras perguntas. Vai raciocinando aí. Você, você acredita que o dom que Deus te deu já tem alcançado vidas? Hã? Vou fazer mais perguntas. Você crê que na sua caminhada com Jesus, você tem desenvolvido o seu chamado com dedicação? Será que você tem tido realmente oportunidades e abraçado as oportunidades de Deus? Sabe, são perguntas que eu faço para mim também, para que eu possa refletir e para que eu possa alinhar o meu chamado na expectativa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma expectativa de Deus para a nossa vida, pela tua vida. Expectativa de Deus é o que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? Será que por causa dos nossos problemas, dos nossos defeitos, será que por causa das perseguições, das difamações, enfim, de tudo que o inimigo possa ter colocado para te parar, será que isso realmente tem paralisado você? Será que realmente você tem conseguido, a despeito de tudo, fala, não, Senhor, a despeito de tudo, minha vida está no teu altar, minha vida está nas tuas mãos. Então, Romanos 12:1 fala realmente de uma entrega. E que aqui, quando ele diz rogo-vos, é que assim, o Paulo estava falando, eu espero que vocês entreguem as suas vidas diante do Senhor. E em nome de Jesus, que você possa entregar a sua vida diante do Senhor, não importa como, não importa a maneira, não importa a condição, não importa o cenário, o que importa é você estar no centro da vontade do Senhor, consagrando a sua vida a Ele.
Amém, queridos? Eu quero profetizar algo na tua vida. Quero profetizar exatamente que o Senhor possa te dar sabedoria, que o Senhor possa te dar força, que o Senhor possa te abrir portas e caminhos para que aquilo que você faz, você possa ter alegria de fazer a despeito de qualquer situação. E eu quero profetizar na tua vida que, em nome de Jesus, grandes coisas o Senhor vai fazer. E a palavra diz que é melhor o fim do que o começo. Então, isso quer dizer que aquilo que você já viveu ainda é pouco, que Deus vai fazer muito mais através da sua vida, vai te usar e vai te abençoar em nome de Jesus. Que a gente possa guardar o nosso coração e saber que a vontade de Deus é soberana em todas as coisas. Amém, queridos? Eu quis deixar esse versículo aqui em 5 minutinhos para que a gente possa ter esse entendimento e a gente possa saber que não importa o cenário que você está vivendo, a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, não importa. Importa que você entenda o teu chamado. Importa que você saiba aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu já fui perseguido, eu já fui caluniado, eu já fui traído, eu já fui tudo, ministerialmente. Quanto, olha, fora as que vão acontecer ainda na vida. Mas o que importa é o teu foco. É aquilo que você entende que Deus falou com você. E sobre isso, pronto, você vai estar resolvido. Amém, queridos? Guarda isso no teu coração, para que você, ó, levante a tua cabeça e continue, porque você é uma pessoa importante para Deus. Você é uma pessoa que, com certeza, só o fato de você querer fazer algo, ansiar algo para Deus, para o reino, nesse tempo tão difícil, quer dizer que você é, primeiro, chamado, Deus te chamou. Segundo, você é escolhido. E é por isso que você tem essa vontade. Ah, por que que eu tenho essa vontade de fazer algo para o reino? Porque você é um escolhido. Terceiro, você é um profeta nesse tempo. Ah, mas eu sou um profeta? Ninguém falou isso para mim. É, eu estou falando que você é um profeta. Porque se Deus te deu a vontade, um amor incondicional, te deu dons, é para que você ministre. Então, se você colocar isso no reino, isso vai gerar algo que vai alcançar muitas vidas. Amém, querido? Vamos parar aqui essa reflexão. Se deixar, nós vamos ficar aqui um tempão refletindo sobre esse versículo. E é uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós estamos nesse tempo, nessa. Eu antes de fazer uma audição, eu sei que é fim do ano, corrido, antes da gente, né, fazer essa unidade, eu preferia a gente bater um papo e deixar para janeiro com mais calma, tá? Eu falo que a gente não tem pressa, mas a gente tem uma urgência, porque o que Deus tem nos chamado para fazer é algo urgente. Nós já temos, né, realizado coisas urgentes, né, com chamados urgentes, com artes, né? Se falar no meu ministério, muitos aqui conhecem, já conheço muitos rostinhos que estão aqui, alguns não, vou conhecer, né? A gente vai fazer 26 anos, muito intenso no nosso ministério de dança e de artes, ministrando, trabalhando, passando por várias fases da nossa vida. E nós louvamos a Deus, porque ah, diante de tantas fases, essa é a fase que eu tenho me apaixonado assim grandemente, porque Deus tem entregue coisas diferentes, novas, novos formatos, novas maneiras. Então, essa audição, que é para chamar pessoas que o Espírito Santo levanta, foi para que isso possa acontecer. Amém? Nós temos alguns pilares, então, né, se eu falar de pilares do nosso ministério, né, eu acho que é bom falar sobre isso. São 5 pilares que a gente exercita e tem sempre como base. Primeiro é o ID, né? A palavra do Senhor, ide e pregai o evangelho. Então, nós temos isso como base. Desde os anos 2000, a gente tem vivido intensamente o ID, ministrando em nós já ministramos em ONGs, já ministramos em praia, já ministramos em centros de ONGs, em núcleos de crianças carentes, em presídios, em grandes shows, tudo quanto é lugar. Mas o que importa, não importa o lugar, os clipes, as gravações, importa é o ID ser um pilar
do nosso ministério é o ID, tá? Naquilo que Deus envia. O segundo pilar, para você entender, estou tentando o mais rápido possível aqui, né, no nosso tempo, é a adoração. É o foco só em Jesus. Amém? Em Salmos 95:6 diz assim: Vinde, venha, prostemos, adoremos aquele que nos criou. O que é isso? É um pilar de adoração, aonde o foco é Jesus. Quantas pessoas já andaram conosco? Infelizmente, o coração, devido a algumas portas que Deus abriu, que eu falo que eu não abro porta nenhuma, o Senhor abre portas, caminhos, as pessoas se desviaram do foco, mudaram, colocou a arte, a dança, a técnica como aquilo que é o mais importante e acabou de se desviando daquilo que é a verdadeira adoração. Então, o segundo pilar é a adoração somente a Jesus Cristo. E isso é inegociável. Ah, bispo, mas a gente faz isso. Ah, mas eu quero aquilo. Ah, mas não tem conversinha, não tem combinado, não. Aqui, se não for para o Senhor, para honrar o reino, a gente não faz. Por isso que o nosso ministério, ele perdura, graças a Deus, há tantos anos, não só no Brasil, como para tantos países que a gente já foi ministrar, e a gente leva isso muito a sério. O terceiro pilar é a entrega. A entrega é renúncia, é chamado, é o nosso tempo disponibilizado. Isso é a entrega. Não há nada sem entrega. Nada, não acontece nada sem você se entregar. Então, há um preço pago, né? Tantos espetáculos que a gente já criou, que eu falo, nossa, que lindo espetáculo. É lindo, mas o preço foi alto, né? De entrega, de dedicação. Mas se tornou um memorial diante do Senhor. E que venham outros, e que outras coisas aconteçam. Então, fala aí comigo, pilar do id, pilar da adoração, pilar da entrega. O quarto pilar, se não, nenhum desses é mais importante que o outro, tá? Mas o quarto pilar é o pilar da santidade, tá? Daquilo que é um exemplo, daquilo que nós possamos entender que a gente não é um dançarino, não é um ator, não, a gente é um ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a santidade é um pilar essencial. Por quê? Porque na exposição, ou você é luz, ou você é pedra de tropeço. E é melhor você não ser pedra de tropeço. Porque se você ministrar algo que não for tua verdade, se você ministra algo representando o evangelho e você desvia as pessoas do caminho, então, o que acontece? Você é, está sendo aquele que está ao contrário, que está desviando as pessoas de encontrar o verdadeiro evangelho. E que o Senhor nos livre disso, amém? Para que, em nome de Jesus, nosso coração possa estar firmado na santidade, porque, em nome de Jesus, 1 Pedro 1:15 e 16 diz assim: Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sede também santos em toda a maneira de viver. Lindo esse versículo, né? O que é isso? Não adianta você ser santo na sua dança, se você não tem uma vida de santidade no seu dia a dia. E isso nós batemos na tecla, sempre. Ministramos todo ensaio, todo encontro, todos os nossos congressos, conferências. Ei, a casa do Senhor, ministério do Senhor convém a santidade. Você, nem eu, nós não somos perfeitos, mas nós buscamos a perfeição em Cristo, buscamos nos consagrar para que, em nome de Jesus, a gente possa ser luz no mundo tenebroso. Agora, claro, a santidade, ela vem de uma consciência daquilo que é um Deus santo, vem na comunhão de andar com pessoas que andam nesse mesmo princípio, e a gente sempre preza isso. Nós, infelizmente, nessa caminhada tão longa, a gente já perdeu muitas pessoas no meio do caminho por causa da falta de santidade. Pessoas que optaram a ter uma vida dupla e achou que isso não, não traria consequências. E, infelizmente, pessoas preciosas já se perderam. Eu vi com meus olhos. Infelizmente. Mas, em nome de Jesus, a gente continua acreditando e buscando que a santidade do Senhor é um pilar essencial. E, em quinto lugar,
é o pilar da excelência. Glória a Deus que a gente sempre buscou isso. A gente tem diversos espetáculos lindos do Senhor, que não é melhor que nenhum outro. E nenhum ministério, meu ministério é maior que o outro, é melhor que o outro. Isso aí a gente não gosta nem de comentar, porque o maior ministério do reino é aquele que serve mais. Às vezes Deus está se agradando mais daquela igrejinha lá no interior do Acre, estou dando um exemplo. Está se agradando mais do que de um clipe que a gente está fazendo na Marcha para Jesus em São Paulo. Então, nunca nos comparamos ou quantificamos, porque isso não agrada a Deus. Porque o maior do reino é o menor. Amém? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse é o sentimento do zoidense, do Praise e que sempre nos permeou e que a gente nunca abriu mão. O id, a adoração, a entrega, a renúncia, né? A santidade e a excelência. Se nós continuarmos com esse sentimento, eu espero nunca perder isso, nós vamos conseguir alcançar mais vidas. E no tempo do digital, onde tantas coisas novas estão surgindo, a gente possa entender a novas linguagens e poder, assim, alcançar mais vidas. Amém, querido? Colossenses 3:23 tem um versículo que eu amo demais, que diz assim: E tudo o quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Eu sou assim, se é para fazer algo, vamos fazer o nosso melhor. Só que ele diz assim, vírgula, mas como para o Senhor e não para homens. Amém? Nunca faça para homens. Faça para Deus. Porque aí vai ser com excelência, com santidade, com vida com Deus. Então, quando você tem esses pilares, a sua vida, ela vai ter um novo sentido. E aí os frutos do seu chamado, do seu ministério, virão, serão consequência daquilo que é você. Amém? E eu posso falar de 3 atributos antes de que a gente vive, prega, defende. Primeiro, para que nós possamos ter esse novo tempo, esse novo projeto de caminharmos juntos. Primeiro atributo é termos o mesmo sentimento, o mesmo espírito. Amém? Independente da denominação, o zoidense, o praise, ele é interdenominacional, ele é do reino. Só falou, bispo, mas o Zóia é de que igreja? É do Jesus Church. É a igreja de Jesus. A gente prega Jesus. A gente não prega uma placa de igreja, outra placa, sabendo que todas elas são importantes para o reino. Só que a nossa linguagem, ela é universal. E por isso, graças a Deus, nesse sentimento, a gente pode, eu e a Carol, irmos para tantos ministérios diferentes. Só em 2 meses, né? Estava falando, a gente foi no evento de jovens, ministerial da Lagoinha de Alphaville, com o Zoe. Fomos no encontro de mulheres da Igreja Mundial, na Bahia. Isso tudo em 2 meses, ó. Lagoinha, Igreja Mundial. A gente foi no Canto pela Paz, o Encontro de Jovens da Paz e Vida. E, gente, olha assim, quantos ministérios diferentes a gente pode, com o nosso ministério, por ter esse entendimento de reino, poder servir e estar ali junto, congregar com tantas igrejas diferentes. Ontem a gente estava fazendo a virada do ano de uma igreja que eu nem lembro o nome agora. Carol, você lembra? De ontem, da igreja? Comunidade Cristã Plenitude. O outro ministério. Bispo, mas e o ministério? Não importa. Importa que é um reino de Deus. Nós temos a visão do reino. Mas, para isso, nós temos que ter o mesmo sentimento. Guarda, põe aí, Filipenses 2:2. Completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Demais esse versículo, né? Posso ler de novo? Complete a minha alegria. Quer me ver feliz? Quer ver a pastora feliz? Quer ser feliz? Então, completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Pronto, está resolvido. Não tem confusão. Não vai viver na bênção. Amém? Segundo atributo é a comunhão.
é nós andarmos em comunhão. Ah, mas eu sou mais velho. Ah, mas eu sou mais novo. Ah, mas eu sou formado em dança. Ah, mas eu tenho DRT. Ah, mas eu sou novo. Ah, mas eu sou homem, eu sou mulher, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós somos, a gente vai estar em comunhão. Amém? Em comunhão. 1 João 1,7 diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós vamos ter comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, se a gente andar na luz e estiver em comunhão, o sangue do Cordeiro está nos cobrindo, nos perdoando, nos guardando, e a bênção é essa. Eu amo andar em comunhão. Eu amo porque eu tenho amigos, assim, de infinitos ministérios que parecem pessoas que eu caminho todo dia, porque o que vale é a comunhão. Então, fala assim comigo, meu sentimento. Segundo, comunhão. E o último, para encerrar essa parte de meditação com vocês, para a gente trazer essa essência. Amém? Porque tudo que eu estou falando aqui, vamos supor, aqui está meu perfume preferido. Tem álcool aqui, não tem? Só que aqui dentro tem uma essência que eu amo. Desde os meus 17 anos, tem uma essência aqui que eu não consigo trocar. Eu já experimentei todo tipo de perfume, mas esse é o meu perfume. Por que que eu estou dando esse exemplo? Porque tem uma essência única aqui que nenhum outro perfume tem. Não consegue. Que eu particularmente gosto. E tem o caráter de Cristo, que é uma essência só. Quem ama e quer andar com ela, pronto. O que que é o caráter de Cristo? É a verdade, é a transparência, é não esconder nada, é ter o livro aberto, né? Então, é ter um coração puro. Mateus 5,8. Bem-aventurados puros de coração, porque esses verão a Deus. Ah, mas eu dou um jeitinho, eu tenho uma estratégia, eu vou. Isso nada funciona. Nada. Ah, mas eu quero. Não, purifica o teu coração, porque você vai ver a Deus. E aí você vai ver Deus fazendo na tua vida. Amém, queridos? Eu amo ministrar exatamente esses 5 pilares, esses 3 atributos. Isso é o nosso ministério. Amém? Amém? Então, glória a